Barravento é um filme brasileiro dirigido por Glauber Rocha em 1962. Este filme marcou o início da carreira de Glauber e é considerado uma obra-prima do movimento cinematográfico conhecido como Cinema Novo. O filme é notável por sua abordagem inovadora e por explorar questões sociais e políticas no contexto do Nordeste brasileiro. A sinopse de Barravento gira em torno de um pescador chamado Firmino, que retorna à sua vila natal após vários anos fora. Firmino encontra uma comunidade pobre e oprimida, enfrentando problemas como o desemprego, a exploração e a violência. Ele traz consigo ideias de mudança e esperança para o povo de sua aldeia, desafiando as forças tradicionais que mantêm a comunidade em um ciclo de pobreza e desespero. O filme aborda questões sociais, políticas e culturais, refletindo as tensões da sociedade brasileira na época, especialmente no Nordeste, uma região marcada pela seca e pela desigualdade. Essa cena que você viu aí é do Barravento, do filme do Glauber Rocha, em 1960. A Boio dançando capoeira com Aruan, o herói do filme. Barravento é conhecido por seu estilo poético e experimental, combinando elementos de realismo social com imagens simbólicas e uma trilha sonora envolvente. O longa incorpora elementos do candomblé para enriquecer sua narrativa e explorar temas culturais, espirituais e de resistência. A presença do candomblé no filme é uma maneira de contextualizar a história dentro da rica tapeçaria cultural do Brasil, especialmente no Nordeste, onde essa religião tem uma presença significativa. O filme é uma crítica à exploração e à opressão que as comunidades rurais enfrentam, bem como uma reflexão sobre a necessidade de resistência e mudança. Barravento é um dos marcos do cinema novo, um movimento cinematográfico que buscou contar histórias autênticas do Brasil e promover uma visão crítica da realidade social do país. Sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas. No entorno da produção do filme, era assistido o entusiasmo desenvolvimentista da era Juscelino, o crescimento e a grande industrialização dos centros urbanos, em destaque o Sudeste. Já no campo ideológico, por outro lado, assistia-se à tomada de consciência social frente aos entraves da modernidade. Isso vai condicionar o propósito ideológico do cinema novo dentro de um viés marxista. A Bahia começava a se inserir no cenário nacional culturalmente e academicamente, superando a sua condição periférico-provinciana historicamente posta. O projeto Barravento, a princípio, seria dirigido por Luiz Paulino dos Santos e possuía uma narrativa distinta, associada a uma visão turística com o objetivo de reposicionar a imagem da Bahia frente ao cenário moderno brasileiro. Mas por alguns problemas de produção, o filme é delegado a Glauber, que reescreve junto ao seu assistente diretor José Teles de Magalhães, trazendo um novo enredo sob a perspectiva marxista. É nesse contexto que nasce o Barravento, o primeiro longa do Glauber Rocha, que carrega em si uma ambivalência. Por um lado, de uma visão política radical e revolucionária, segundo a qual a cosmovisão mística da religiosidade iorubá era alienante, e por outro lado, a contemplação antropológica de uma experiência local. Glauber se vê imerso no encantamento da religiosidade que o candomblé se materializa nas cenas, e torna-se um condutor do filme. A minha posição de câmera foi sempre uma posição crítica, uma posição de verdade. Sobre os temas da miséria, é crime ser artista. Mas apesar disto, parece-me que o filme aproxima-se muito mais do poemático, como forma, do que do ficcional. E, contraditoriamente, mesmo negando, é impossível evitar a beleza intrínseca daquela gente praieira. Então cada filme tem que ser uma novidade. Então eu, aliás, irregular no tempo do Cinema Novo, eu dizia o seguinte: não temos programa agitado, cada autor é livre. Barravento é uma obra-prima que transcendeu fronteiras culturais e geográficas, conquistando reconhecimento internacional, embora tenha demorado algum tempo para receber o devido reconhecimento em seu próprio país. Apesar de já ter sido exibido em festivais europeus, como uma amostra de talento cinematográfico de Glauber Rocha, o filme ainda não havia sido exibido nas capitais culturais do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, até abril de 1963. Este atraso na exibição do filme em casa é um reflexo do desafio enfrentado pelo cinema novo brasileiro para ganhar aceitação e visibilidade em um contexto em que o cinema comercial dominava.
Uma das ironias notáveis é que o filme Os Vencidos, dirigido por Glauro Couto em 1964, foi acusado de copiar Barravento em suas críticas sociais, o que demonstra a influência duradoura que o filme de Glauber Rocha teve em outros cineastas e obras. Isso ressalta sua importância e inovação no cenário cinematográfico. Barravento foi selecionado para participar de festivais de prestígio no exterior, como o Festival de Cinema de Londres, o que ajudou a consolidar o nome de Glauber Rocha como um dos grandes diretores do cinema mundial. O filme também foi mencionado como um dos responsáveis por despertar os primeiros sentimentos de possibilidade de um cinema brasileiro, em uma geração que estava começando a considerar a ideia de fazer cinema. Glauber Rocha, como diretor, tornou-se um nome que mobilizava o cinema no exterior, contribuindo para a disseminação do cinema brasileiro e latino-americano no cenário internacional. Barravento foi selecionado não apenas para o Festival de Cinema de Londres, mas também para um festival de cinema na Austrália, destacando sua capacidade de atravessar continentes e culturas. O reconhecimento internacional de Barravento culminou com a concessão do prêmio Obra-Prima no Festival de Karlovy Vary, na Tchecoslováquia, e a indicação a um prêmio em um festival de Nova York em 1963. O filme também foi premiado no 8º Festival de Londres, solidificando sua posição como uma obra seminal do cinema brasileiro e um ícone do cinema novo. Barravento não apenas impactou profundamente o cenário cinematográfico brasileiro, mas também demonstrou a força do cinema como uma linguagem artística e política, capaz de transcender fronteiras. Glauber Rocha e seu filme tornaram-se embaixadores da cultura brasileira no exterior, abrindo portas para uma geração de cineastas brasileiros que buscavam contar suas próprias histórias de maneira autêntica e revolucionária.